Começou? Acho que isso. Bora. Luiz, como é que foi a operação? Não dá pra desligar a luz, tá? Vocês sabem aí que Eu fiquei tá com meio problema nervoso, elétrico aqui na sala, não sei se vocês mas sabem. eu acho que eles viram que eu sabia. Mas eu sei que tá funcionando assim, tem que ligar. Deu um pau escroto aí que eu que fiz, foi o circuito elétrico aqui da sala tá zoado e não dá pra mexer Sabe mais. alguma coisa? Me faça perguntas aí. Ai, deu certo. Provavelmente se ligar algum chuveiro aqui. Aí deve desligar a luz. Deve ter alguma coisa aleatória assim, alguma tomada daqui, tá ligado? Alguma coisa escrota. Você quer ligar funcionado? Comigo, mas... Não vai atrapalhar, não. Fica um barulhinho, mas é de boa. Fica só Vocês sabem, quer ligar ou não? Comigo. Assim fica mais quente. Ninguém tá tomando banho, né? Eu tô com calma assim. Abre a janela. Veja, aqui. Ah, fica perto. Não, tem um interruptor aí embaixo, ó. Né? Tem uma... Liga os dois? Isso. Disjuntor, né? Disjuntor. Vamos lá. Quem quer de comp? Quem quer de comp? Massa. Um defensor, dois de L. Tem alguém de... Você é de L também. L e o Mac. Quem que quer tomar L, um? né? Tá. Deixa todo mundo. É mesmo? Caraca, que bizarro. Isso aí é que Caraca. Que bizarro. De novo. Curioso. Tá, esse curso aqui de computação avançada, embora a gente chame de computação avançada, ele é um curso que é interessante para praticamente todo mundo da Android. Tem alguns assuntos dele que vão ser mais específicos de comp, por exemplo, vai ter assuntos de otimização e desempenho de código. Isso é um negócio que já é mais específico assim, é mais importante o pessoal de comp, o pessoal de L pode aproveitar, mas assim não é tão assim crítico. Mas assuntos como conversão de código, lá vai ter um assunto também de teste, esses assuntos são bem gerais, sabe? Porque basicamente todo mundo da Android acaba programando em algum momento. Mesmo que você não seja de comp, se você for para uma das áreas de controle de processamento de sinais, que são áreas que no ITA, em geral, o pessoal associa como sendo de L, essas áreas programam bastante. Tipo, a forma como você implementa controle de processamento de sinais é em código. E aí quando você for programar, você tem que saber programar. Tem que saber programar direitinho, programar bem. E a estrutura de código da Android, por ser um negócio naturalmente complexo, ela é bem complexa, sabe? As categorias são cada vez mais complexas, cada vez tem mais coisa. Tipo, os códigos da gente, eles têm que ser grandes, por necessidade, e sendo grande, eles são naturalmente complexos. Então, tipo, não é tão fácil de programar assim. Já não é mais aquele esquema de vou lá no CodeBlox, dou um mil lá e aperta F9 e já compilou e já era. Ele faz tudo num arquivo só. Os códigos da gente são realmente grandes e realmente complexos e envolvem vários recursos de programação que vocês não aprendem nos cursos básicos de programação do ITA. Basicamente, só quem vai aprender esse recurso de programação é quem for para comp, e tem algumas coisas que a gente vai falar nesse curso avançado que nem quem vai para comp aprende. O sistema de build de C++ no ITA inteiro, nenhum dos cursos aprende, é algo que é extremamente relevante para a gente. Tranquilo? Então, se vocês puderem vir para as aulas de comp, venham mesmo vocês não sendo de comp. Para quem é de comp é extremamente essencial. Outra pergunta. As pessoas de comp que estão aqui, vocês na verdade se interessam mais por inteligência artificial ou vocês se interessam também por aprender coisas de código mesmo? Como assim, como estruturar um código grande? Como assim coisa de código? Oi? Como assim coisa de código? Coisas de código é tipo como estruturar um código grande, como elaborar um sistema de build, como fazer engenharia de software. Não sei se estou falando dele. Eu acho que eu sei. Coisas de código é tipo, é comp pela comp, sabe? É comp parnasiana. É comp pela comp. Porque tipo, tem uma tem uma comp que é mais algoritmos, digamos assim. Isso o pessoal, na Android, a parte mais importante de algoritmos é a inteligência artificial. E aí, sei lá, tem computeiros que gostam mais de mate, coisa para controle, processamento de sinais. E tem computeiros que gostam da comp pela comp, que é a comp parnasiana. Tipo, o curso de computação avançada é a comp pela comp. Tá? Ah, entendi. Entendeu? Quem aqui tipo, acha que gosta de coisas do tipo ficar organizando código, ficar gerenciando como as pessoas fazem código na Android, ficar fazendo teste, quem que acha que gosta disso? Eu acho importante, mas eu não é legal. É chato. É importante, mas é chato. Tá de maneira? Beleza.
Tipo, uma das ideias é treinar pessoas nisso, porque é uma coisa que a gente precisa muito na Android, sabe? A gente é uma pessoa muito boa disso, que era o Paçoquita, não sei se vocês, o pessoal do 3D, com certeza conhece a lenda aí, que ele fez tipo, várias coisas muito legais nessa parte da Android, só que em dia a gente não tem mais muita gente disso, sabe? Tem o Di, que conhece bastante disso, tem algumas pessoas, tem o Múzio, tem o 01 do DSS, e tipo, cada categoria precisa de pelo menos uma pessoa dessa. Tipo, o manual atualmente não tem ninguém, assim, que é o guardião do código, sabe? E a gente precisa de pessoas treinadas nisso, então, se vocês tiverem interesse por essa área, tipo, tentem assistir todas as aulas desse curso de computação avançada, porque tipo, a gente precisa muito de pessoas com esse perfil. Tranquilo? Quando a gente fala aqui de computação na Android, a gente está falando da comp pela comp. A comp é algoritmos, aí tem outras áreas, como inteligência artificial, controle, por aí vai. Beleza? Então, vou começar aqui a aula. Essa aula é mais para explicar a parte de convenção de código, tipo, como a gente estrutura o código na Android, quais são as convenções, quais ferramentas que a gente usa, esse tipo de coisa. Então, eu vou começar primeiro falando sobre as ferramentas que a gente usa. Primeiramente, o sistema operacional que a gente usa é o Linux Ubuntu, vocês já perceberam isso, né? A versão que a gente está utilizando atualmente é 14.04. Essa é a recomendação, é a versão que a gente percebeu que funciona em todas as categorias e funciona bem, sabe? Tem algumas pessoas que se aventuraram instalando 15, não deu certo, outras pessoas se aventuraram instalando 16, não deu certo também, então tipo, tem uma chance de dar merda se você não usar 14.04, sei lá por quê, porque tipo, o Linux é bugado, fazer o quê, mas o 14.04 a gente sabe que tá bem estável para as coisas que a gente usa. Provavelmente daqui a pouco a gente vai mudar para o 16.04. Versionamento de código, a gente sempre usa Git. Eu acho que todo mundo que fez treinamento de comp aprendeu Git, né? Beleza, então vocês já sabem o que é Git. E o nosso serviço de repositório Git é o Bitbucket. Todo mundo aqui tem acesso ao Bitbucket? Tem alguém que não tem? Alguém que não sabe o que é? Tem alguém que não sabe o que é? Acho que todo mundo sabe o que é. Então o Bitbucket é um site onde a gente consegue ter serviço de repositório Git, e o bizu pra gente é que esse Bitbucket ele é dessa empresa Atlassian, e ela deu uma licença acadêmica pra gente. Por a gente ser do ITA, a gente conversou lá com os caras, eles têm um programa de licença acadêmica, e o bizu precisa da licença acadêmica, e a gente tem infinitos repositórios para infinitas pessoas. Isso é muito bizu. Termos de linguagem. A nossa linguagem principal é C++, por vários motivos. Um deles é que C++ é uma linguagem bem rápida, para as coisas que a gente usa, elas precisam de muita velocidade, muito desempenho, são algoritmos pesados computacionalmente, então ter uma linguagem de processamento rápido é bem importante. O outro motivo é que é meio que a linguagem padrão em robótica e na RoboCamp. Então se a gente quer utilizar alguma coisa que já está pronta da RoboCamp ou de robótica, vai estar em C++, então é muito mais fácil para a gente entregar com o nosso código. Outra coisa também é que todas as categorias hoje em dia usam C++. Antigamente o 3D usava Java, a gente mudou para C++. É importante que todas as categorias estejam na mesma linguagem para a gente poder compartilhar código mais facilmente. C++ não é uma linguagem morta, tá? Embora algumas pessoas falem isso. A última versão de C++ é de 2014 e a gente utiliza ela no nosso código da Android. A ideia que a gente está utilizando é o C-Lion, que acho que vocês já conhecem. Sistema de build, a gente usa o CMake. A gente antigamente usava o Makefile, mas a gente foi forçado para mudar para o CMake por causa do C-Lion, só que realmente o CMake é bem mais bizu. Vocês vão ter uma aula específica de CMake nesse curso avançado, aí vocês vão saber o que significa. Tipo, o CMake é um sistema de build, ele é um sistema para você conseguir compilar o código. O nosso código é razoavelmente complexo, tem vários CPPs, vários .ht, com vários arquivos separados, para poder ficar mais fácil de gerenciar o código. E aí, como a gente compila esse código com vários arquivos, quem faz isso é o CMake. A gente usa essa biblioteca chamada Boost, a gente usa ela bastante. Essa biblioteca Boost, ela é a principal biblioteca de C++. Ela é tão famosa que ela acaba gerando especificações para a própria especificação padrão de C++. Ela é tão foda, tá ligado? Que os caras de C++ olham pra ela e falam, cara, vou pegar o bizu aqui pra linguagem. Quando lançaram o C++ 11, o C++ 14, eles pegaram coisas que já estavam nessa Boost e trouxeram pra linguagem padrão. A especificação padrão de C++. Para álgebra linear a gente usa essa Eigen, tipo, não sei se vocês já chegaram mexendo no código. A álgebra linear que eu falo é tipo matrizes, vetores, tipo, tem algumas coisas, alguns algoritmos que a gente usa, como por exemplo, controle preditivo envolve as matrizes gigantes, sabe? As matrizes tipo 500 por 200, tipo, umas coisas brutais assim.
E aí para essas matrizes a gente usa Eigen, é uma biblioteca de álgebra linear bem otimizada. Documentação de código a gente usa o Doxygen. Se vocês já abriram o nosso código, eles têm umas marcações da documentação. Alguém já viu isso? Isso é tipo assim. O nosso código ele tem uma função lá, void função. E essa função tem, sei lá, tipo um certo argumento. Em vez de ser void, vou dizer que é int. Tranquilo? E aí, se vocês olharem acima da função, tem um tipo de comentário assim. Alguém já viu isso? Acho que o pessoal do 3D já deve ter visto. E aí, geralmente, aqui tem escrito o que a função faz. No inglês, né? Aí, sei lá, função e faz tal coisa. E aí tem um arroba param. Nesse arroba param vai ter o arg, e aí vai dizer o que o arg é, né? Aí a documentação do arg. E aí tem um arroba return. E aí tem alguma coisa aqui dizendo o que esse retorno significa. Não sei se vocês já viram isso no código. Essa documentação aqui é o que a gente chama de Doxygen. Tipo, essa padronização colocando aqui esses dois asteriscos e depois colocando esses arroba paran, arroba return, isso é o Doxygen. Isso é bisurado, porque tipo, a IDE reconhece isso sozinha. Tipo, o Cilium reconhece isso sozinho. E você consegue pegar e gerar uma documentação lá em HTML ou em PDF já bisurada para o seu código, se você tiver tudo isso em cada uma das funções. Isso aqui facilita bastante para quem estiver programando, sabe? Não sei se vocês já viram no Cilium, quando você coloca, tipo, você está gerando o autocompletar e você quer ver o que aquela função faz. Tipo, esse tipo de coisa você consegue pegar automaticamente se você tiver definido a documentação como Doxygen para cada uma das funções. Aí fica muito mais rápido para o cara saber o que aquela função faz. Para Unity Test. Unity Test é uma coisa que vocês vão ver aqui também no curso, tipo, não dá para explicar rapidão, mas Unity Test é basicamente uma coisa que visura para você fazer teste. O Luke já mostrou, você assistiu a aula dele, né? Aí esses Unity Test, tipo, é um negócio meio visurado, que ele gera uma main lá para você, e aí uma main que já testa se seu código bate com o que era esperado, e aí diz para você, ó, essa parte aqui do código não está funcionando certo, essa parte não está funcionando certo. E aí, para fazer esses unit tests, a gente usa o Google Test, que é uma biblioteca de teste, junto com esse Google Mock, e esse Mock é um negócio específico de teste. Para a visão computacional, a gente usa o OpenCV. E para interface gráfica, basicamente isso aqui vem usando até agora o VSS, a gente usa esse WX Widgets. Esse WX Widgets é a mesma coisa que foi usado para fazer a interface gráfica do CodeBlocks. Isso não quer dizer muita coisa também. Aí outras linguagens que a gente utiliza. O pessoal de inteligência artificial, controle e processamento de sinais usa bastante MATLAB para prototipar algoritmos. Lembrando que isso não é um código que vai rodar oficialmente no robô, é só para prototipagem. É tipo, sei lá, pensei num algoritmo novo, quero ver se esse algoritmo faz sentido. Aí primeiro eu implemento no MATLAB, que é muito mais rápido de programar, vejo se está funcionando no MATLAB, se tiver, depois eu implemento no código oficial. A gente também vem utilizando bastante Python. Python a gente utiliza para o site, isso é outra linguagem, tá? Para algumas ferramentas auxiliares, como por exemplo, tem uma ferramenta, se eu lembro, tem umas ferramentas no 3D para poder mexer com, para arrumar a estrutura de pasta, arrumar uns arquivos. Tinha uma outra ferramenta também em Python, que eu não lembro qual é. Tá, não lembro qual outra. E também o Alinha vem utilizando para a visão do Monote, para poder prototipar os algoritmos, que é muito mais rápido escrever as coisas em Python do que escrever em C++. Só que aí lembrando novamente, o código do robô oficial nunca roda em Python, ele só roda em C++. O Python é só porque é mais rápido de programar, e aí a gente utiliza Python para poder prototipar as coisas. Nos documentos a gente usa LaTeX, tipo, isso não é um negócio que vai no robô também, é só para poder fazer aquele string report, aquele CDP, a gente usa esse LaTeX. Tá, além disso, outras linguagens devem ser evitadas. Tranquilo? Tem só uma única coisa que ainda está em Java no nosso código,
que é uma tal da ferramenta do Ruin. Não sei se vocês já ouviram falar disso. É uma ferramenta do humanoide. A Ruin é o cara que criou ela. Ele não tá mais no leitor dessa forma. Essa ferramenta ela deve ser portada em breve. Por que não utilizar outras linguagens? Tipo, se você for fazer um negócio muito específico e realmente fazendo aquela linguagem específica for extremamente bizu, até que pode usar. Mas evite ao máximo possível, porque o problema é que toda vez que a gente adiciona uma linguagem nova no nosso código, é uma coisa a mais do que a gente tem que treinar as pessoas, sabe? Então, sei lá, agora tem essa ferramenta em Java. Java é um negócio que não é padrão da Android, muita gente não aprende Java no extremamente, em lugar nenhum. E aí, poucas pessoas conseguem mexer naquela ferramenta porque ela está em Java. Isso é ruim pra gente. Então a gente meio que já definiu mais ou menos quais são as linguagens que a gente utiliza. É C++ para o código principal do robô, MATLAB para prototipagem, Python também para prototipagem, e aí fica nisso. Sabe? Tipo, é tentar evitar utilizar linguagens além disso. MATLAB vocês aprendem no treinamento de IA, controle de processamento de sinais. Python não aprende em lugar nenhum. Não tem treinamento para isso, tem que aprender por conta própria. Então. Mas Python é bem mais fácil do que C++. LaTeX vocês acabam aprendendo toda vez que vai fazer TDP, o artigo, ou coisa de iniciação científica. Mas LaTeX é bem macacão, assim, LaTeX você não aprende, sabe? Você pega o macaco lá e vai fazendo, dá certo. Zoom? Tá, agora os repositórios que a Android tem atualmente. Se vocês entrarem lá no Bitbucket, vocês vão ver todos esses repositórios. O primeiro deles é o Android Lib. Alguém sabe o que é o Android Lib? Vocês sabem? É, exatamente. Tipo, o pessoal do 3D conhece bastante porque ela nasceu no 3D. Ela nasceu a partir do 3D. A Android Lib é que é o seguinte. Por que sujeito Android Lib? Antigamente, eu tinha o código lá da caminhada, que tinha lá no humanoide. E aí, quando eu fui para Robocup, eu não tinha caminhada no 3D. Eu tive que reimplementar a caminhada todo dia no 3D, passei um tempão lá no Robocup reimplementando isso. Isso é muito visual, sabe? Você perde muito tempo de trabalho reimplementando as coisas em diferentes categorias, sendo que é o mesmo código, então você podia reaproveitar. Aí com base nisso surgiu a Android Lib. A Android Lib é uma biblioteca padrão da Android, compartilhada em todas as categorias, de modo que você possa reutilizar código de uma categoria para outra. Por exemplo, a gente tem muito código de matemática implementado na Android Lib. E aí todas as categorias podem usar. Aí depois tem cada uma das categorias, né? VSS, Humanoid, 2D e 3D. Tem esse Android Documents, que é o que eu falei, tipo, Android Documents. Tem artigos, tem TDPs. TDPs é o que a gente manda para competição. Faz parte do processo de classificação do time. Tem os relatórios, que são os team reports. E tem os relatórios de C também. Tem alguns relatórios de C lá no Android Documents. O Android Website é o nosso site. Aquele site lá que vocês conhecem, android.br. Beleza? Tá, agora a gente vai entrar na convenção de código em si. Essas convenções se referem principalmente a C++. As outras linguagens não é muito padronizado na Android, tá? Mas é meio que tem que C++, as outras linguagens tentem seguir mais ou menos parecido. Então, primeira coisa é definir diretrizes para a gente definir essas convenções. Por que as convenções são do jeito que são? Então a primeira coisa é, as diretrizes tem que ser fácil de usar, porque a gente tem letracas e bichos no time. Então, isso aqui é sério, tipo, se a gente fizer uma convenção que é muito, muito suga, beleza, os computeiros lá podem até vibrar, querer aprender a convenção e tal, mas a letraca vai olhar, puta que pariu, esse cara enche muito saco, cara. Aí, tipo, as letracas não vão querer utilizar, e ao mesmo tempo a gente tem bichos, né? A gente tem vocês aqui, que acabaram de chegar, não conhecem as convenções, não estão macaqueados. Aí vão ter que passar um tempão lá apanhando para poder aprender as convenções, para finalmente conseguir usar. Então, tipo, o visual que seja muito fácil de usar. Então, a convenção ela tem que ser pensada de modo a evitar que as pessoas errem ela, e melhor ainda, fazer que as pessoas acertem sem nem pensar. Então, a ideia básica, sim, foi tentar utilizar o padrão da IDE onde pudesse. Tipo, antigamente a gente usava a IDE você sabe o que é, né? Acabei de falar, o Cilion. Vai usar o padrão do Cilion, porque você estiver utilizando o Cilion lá, o que o Cilion fizer já está certo. Sabe? Então a ideia basicamente é essa. Geralmente a gente usava o Eclipse, tem algumas coisas que vieram do Eclipse, porque tipo, o nosso código já existia quando a gente passou para o Cilion, mas a gente adaptou o Cilion para poder usar as mesmas coisas do Eclipse, e aí hoje em dia é só você seguir que nem o Cilion que vai dar certo também. Então, primeira coisa, estilo de código.
qual que é a língua utilizada no código. O código comentário tem que ser completamente em inglês, tá? Tipo isso. Para ficar padronizado, para ficar mais bonitinho, para não ter coisas do tipo funções que você usa prontas da linguagem tá em inglês, aí tem um código em português, que é um negócio estranho, e também porque a gente quer liberar os nossos códigos, né? A gente quer liberar, por exemplo, o código 3D lá para ser um time base. Então, se a gente fizesse em português, só as pessoas do Brasil iam conseguir entender o nosso código liberado. E aí, fazendo em inglês, o bizu é que o mundo inteiro consegue utilizar o nosso código. Só que documentação fora do código pode ser em português. Isso a gente não reclama se você escrever em português. Se quiser escrever em inglês, também não tem problema. A documentação do Oxygen tem que seguir esse padrão Javadoc. O Javadoc é só colocar arroba. Tipo, tem um padrão colocando arroba parando. E tem um outro padrão colocando essa barra assim parando. A gente usa aqui de cima, tá? Então, quando for colocar aqueles parâmetros na documentação, você coloca com arroba. Isso aqui é só procurar na internet que vocês vão ver. Tipo, é super fácil instalar esse Javadoc. É só colocar os arroba no lugar das barras assim. Só isso. Formatação. Formatação é tipo, coloca o parênteses em cima ou embaixo, coloca o abre chave em cima e embaixo, esse tipo de coisa. Então, no C-Lion tem um padrão da Itandroids, que já está no Google Drive, que é esse padrão chamado itandroids.xml. É só importar ele no C-Lion. Você importar no C-Lion já vai funcionar. Ou, alternativamente, você pode escolher esse KIR Braces e depois trocar esse parâmetro Indent Members of Namespace para 0. Beleza? Isso aqui veio do Eclipse. E aí a gente adaptou o C-Lion para poder fazer exatamente igual o que o Eclipse fazia anteriormente. Entendeu? Isso aqui daqui a pouco eu mostro para vocês no C-Lion. Vou terminar a apresentação e depois me cobrem aí que eu mostro no C-Lion como fazer isso. Os nomes é basicamente usar o padrão do C-Lion. Eu vou explicar a seguir como que é essa convenção de nomes. Beleza, aí vai. Eu sei que isso é meio chato, mas é necessário fazer, sabe? Então, primeiramente, as convenções de nome da gente seguem esse padrão Camel Case. Camel Case quer dizer que você vai escrever as palavras, e aí toda vez que você trocar de uma palavra para outra, você faz a separação usando a primeira letra maiúscula. Entendeu? Sem colocar underline. Você não coloca os underlines. Então, você quer colocar lá, tipo, Marcos e Cada, Almeida de Albuquerque Máximo, você faz assim. Marcos, Carlos, deu tudo junto, e aí para trocar uma palavra para outra você coloca inicial maiúsculo. E não coloca nenhum underline. Aí as classes, você coloca a primeira letra maiúscula. Além de fazer isso, a primeira letra tem que ser necessariamente maiúscula. Então esse M aqui é maiúsculo. Os métodos, a primeira letra é minúscula, o resto tudo que é meu case. As variáveis é exatamente igual à convenção do método. A primeira aqui, a inicial, é minúscula e o resto tudo que é meu case. Getters e setters, todo mundo sabe o que é, né? Não. Alguém não sabe o que é? Você não sabe o que é? Tá, você viu orientação a objetos já? Já. Tá. Em orientação a objetos, o padrão que você aprendeu que a gente faz é a gente coloca as variáveis como private, certo? E aí cria métodos para poder acessar. Isso você viu? Sim. O getter e setter é um método para poder acessar a variável. Ah, tá. É só isso. Aí o getter você vai colocar get myVariable, tipo myVariable é a variável, né? Então segue o mesmo nome da variável, só que eu faço que é meu case. Então é o mesmo padrão. O set é a mesma coisa, só que trocando o get por set. Enums e constantes é diferente, tipo enum e constante você bota tudo maiúsculo e separa por underline. Namespaces tudo minúsculo, separado por underline. Arquivos e diretórios, aí depende do que é. Se for um arquivo que é relacionado a uma classe, tanto o .h.cpp é o mesmo nome da classe, no mesmo padrão de nome, tipo myClass, .h.cpp. Se for o unit test de uma classe, aí você coloca o nome da classe, seguindo o padrão do nome da classe, underline, aí aqui o tipo de teste. Aí tem um aqui que é unit test, tem um outro que é component test. Aqui mais pra frente eu vou falar o que é unit test e o que é component test. Aí esse cara aqui .cpp,
O agent teste é a mesma coisa. Então, tipo, teste em geral é nome da classe, underline, tipo do teste. Aí ponto .o, vocês sabem o que é? Alguém sabe o que é ponto .o? Alguém não sabe o que é ponto .o? Eu esqueci o nome, né? Já é o código controlado. Você não sabe o que é? Tá, esse ponto .o é um arquivo objeto. É um arquivo intermediário que o C++ gera no processo de compilação. Então, o jeito que o C++ gera o seu executável é o seguinte. Primeiro ele começa com CPPs. Então ele começa com vários CPPs. Tem vários arquivinhos CPPs aqui em cima. Né? Tem o A, o B, o C, muitos CPPs e com cadastro, né? Aí de cada um desses caras ele gera os pontos .os. E aí depois ele junta todos esses caras no executável. O programa.exe. Beleza? Esses .os são caras intermediários. Tipo, eles ajudam o C++ a fazer o processo de compilação. Tipo, a ideia desses .os é porque é o seguinte. Vai que você foi e modificou só o C.cpp. Você não modificou o A.cpp e o B.cpp. Você modificou só esse cara aqui. Aí na hora que você tiver feito isso, utilizando aquele CMake, o compilador é esperto o suficiente para perceber que só esse cara foi modificado. Então ele só precisa regerar esse cara aqui. Então esse cara ele gera de novo, ele faz o C.o. E aí depois ele pega e junta todo mundo e faz o programa.exe. Por que isso é útil? É porque ele não precisa gastar tempo recompilando o A.o e o B.o. O pessoal do 3D já deve ter percebido que a primeira vez que você compila o 3D é um inferno. Tipo, demora infinito, assim. A segunda vez que você compila, quando você mexeu só no arquivinho, em geral não demora tanto assim. Concordo? Isso acontece por causa disso. É porque ele só precisa gerar novamente os .os que não foram modificados. Isso é muito mais rápido do que gerar todos os .os desde o começo. Beleza. Aí o .o vai ser o mesmo nome da classe, só que .o. O unit test é a mesma coisa, nome de unit test.o. Aí diretórios, né? Tipo pastas. Pastas é tudo minúsculo, separado por underline. Arquivos de modo geral, arquivos que não são classes. É tudo minúsculo, separado por underline. Tipo, arquivo txt vai ser myfile.txt. Se for um binário de classe, se for um executável de classe, então é myClassBinary. E se for um executável genérico, é só tudo minúsculo e underline. Beleza? Vocês sabem, no Linux, os executáveis eles não têm extensão. Tipo, no Windows a gente coloca executável.exe, no Linux ele é simplesmente executável. E você roda executável direto, tipo, ele não tem extensão. Aí por isso que aqui não tem .exe. Beleza? Vou passar aqui pro próximo. Então, estruturas de pasta. Quando vocês forem baixar os repositórios lá do Bitbucket, vocês vão baixar eles e cada um deles vai gerar uma pastinha. E o bizu é que todos eles vocês coloquem no mesmo diretório de vocês. Vocês criam um diretório lá chamado Itandroids no Linux, e aí cada um dos repositórios seja baixado nesse mesmo diretório. Por quê? Para o nosso código funcionar, a convenção é que a Itandroids lib tem que estar na mesma pasta do código da categoria de vocês. Então vocês vão baixar lá o Itandroids lib, que é aquela biblioteca geral do Itandroids, e aí vão baixar o código da categoria de vocês. Se tiver mais de uma categoria, vai ter mais de um códigozinho desse. Tranquilo? E aí não precisa estar todas as categorias para um deles funcionar. Só precisa estar a lib e o código da sua respectiva categoria. Então esse é o primeiro padrão de número de pastas. Segundo padrão, cada um dos repositórios ele se divide nessas pastas aqui. Então, começa aqui Itandroids xxx, que é tipo assim, Itandroids lib, Itandroids vss, Itandroids humanoid, assim vai. Aí a primeira pasta chama-se binaries, que é a pasta onde estão os executáveis. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, pode perguntar. Depois tem uma pasta chamada build, que são as pastas onde ficam aqueles arquivos .o, que são arquivos intermediários da compilação. Se vocês estão usando o CLI não gera mais essa pasta build. Mas tem algumas categorias que ainda tem essa pasta build por causa do sistema de compilação antigo. Tem outra pasta chamada configuration, onde ficam arquivos de configuração. Como, por exemplo, tem os movimentos keyframes lá do 3D, que é o movimento de chutar, o movimento de levantar. Eles ficam em arquivos nessa pasta configuration.
tem arquivos de calibração no humanoide, assim sucessivamente. São arquivos para configurar o robô, sabe? Arquivos que têm parâmetros de configuração do robô. Depois são parte chamada documentation, que é onde fica relatórios, fica alguns arquivos de documentação e assim vai. O humanoide ele tem essas duas pastas, outras categorias não tem. Então uma pasta chamada etc, que tem coisas genéricas. Então aqui tem, sei lá, no humanoide a gente tem um código do meu TG, uma coisa genérica associada ao código, mas que não está mais integrado com o código. E esse externos é para guardar bibliotecas externas. E aí finalmente tem a pasta source, que é a pasta que realmente está o código do time. Beleza. Aí a pasta source ela se divide em 3 outras pastas, que é a core, que é onde fica o nosso código principal, a pasta testes, que é onde fica só o código de teste, e a pasta tools, que é onde fica todas as ferramentas associadas àquela categoria, ou associada a lib, e assim vai. A pasta core, esse aqui é da lib, tá? Esse aqui é da Android lib. A pasta core da Android lib, ela é separada por áreas, basicamente, áreas ou, sei lá, tipo, ela é mais genérica, assim, ela não tem uma estrutura tão padronizada, mas por enquanto a gente tem basicamente separação por áreas, né? Inteligência artificial, controle, processamento de sinais, e tem umas coisas, sei lá, data structs, tem uma fila, tem umas coisas de estrutura de dados. Esse geometry, onde tem acho que a triangulação de Delaunay, tipo, são os algoritmos de geometria computacional. Esse math é onde tem coisas de matemática, tipo matrizes, vetores, coisas desse tipo. E network é coisa de acessar a rede, né? Eu acho que quem usa isso é principalmente o 3D. Beleza? Agora a core das categorias. A core das categorias atualmente está padronizada, tá? Atualmente são essas pastas que tem em cada uma delas. O pessoal do 3D já viu um negócio chamado estrutura de camadas do 3D? Tá. Então acho que talvez o pessoal das categorias não esteja tão familiarizado com isso. Mas a ideia é que todas as categorias sigam mais ou menos essa ideia, tá? A ideia é o seguinte. Essas primeiras pastas aqui, da segunda até Decision Maker, elas fazem parte da estrutura de camadas. Aí depois tem essa agent, tem representations e utils. Depois eu falo delas. Então a estrutura de camadas é assim. Tem uma camada aqui embaixo chamada communication. Aí essa communication sobe para 2 camadas. Uma que é chamada perception e outra que é chamada de action. Aí dessas duas aqui sobe para 2 que são mais abstratas. A primeira é chamada de modeling e a outra é chamada de controle. Isso tudo se junta finalmente numa camada principal que é chamada Decision Making. A ideia é que tudo no Android siga essa mesma estrutura, tá? Então, qual que é a ideia? O que está aqui mais para baixo é mais baixo nível, o que está aqui para cima é mais alto nível. Quanto mais para cima, mais próximo de inteligência artificial. Quanto mais para baixo, mais próximo do hardware. Essa camada communication é a camada que lida diretamente com os sensores e atuadores do robô. Isso é para qualquer categoria, sabe? No 2D e no 3D, tipo, no 2D ele não tem estrutura de camadas porque usa o código lá do agent 2D. Mas no 3D ele usa essa estrutura de camadas, o código foi feito totalmente pela gente. E aí esse communication, no caso do 3D, como a gente não tem um robô real, é o que se comunica com o servidor. No humanoide, esse communication é o que vai lidar com servos, vai lidar com a câmera, assim sucessivamente. E com o VSS é o que vai lidar com a câmera e vai lidar com os robozinhos físicos. Beleza? Então esse communication aqui é o que está mais próximo do hardware, sabe? Está mais próximo do hardware ou mais próximo do simulador. Aí esse communication, ele abstrai sensores para o perception e atuadores para o action. Tranquilo? Tá, de fazer o contrário. Então esse perception, ele vai ter os sensores do robô do modo mais abstrato, tipo no modo mais bonitinho para o código de cima mexer com isso. Tranquilo? Então esse perception vai ter estruturas de dados como, por exemplo, acelerômetro do robô, o girômetro do robô, os objetos vistos pela visão do robô, vai ter coisas mais bonitinhas assim para o resto do código. De modo que o código não tenha que lidar diretamente com o sensor específico do robô. Não tenha que lidar exatamente com aquela câmera específica que o robô usa. Tranquilo? Aí disso sobe para o modeling
O modeling é a camada em que ele pega essas informações dos sensores e junta isso e faz um modelo do mundo. Esse modelo do mundo ele contém informações mais abstratas. Como, por exemplo, ele junta que ele viu no 3D, né? Ele junta que ele viu a linha do campo ali, viu uma trave do campo ali, viu outra trave ali, tipo, viu tudo isso, ele junta tudo isso e transforma na posição do robô no campo. Que é uma informação muito mais abstrata, né? Muito mais fácil de lidar. E ele junta também e forma coisas do tipo, qual que é a lista dos jogadores mais próximos até a bola. Coisas do tipo também, sei lá, qual que é a posição que a bola está e com qual velocidade que ela está e para qual direção que ela está indo. Então esse modeling é responsável por pegar essas informações brutas dos sensores e transformar em informações mais fáceis de lidar. Entendeu aí? O communication ele pega todos os dados de todos os sensores, manda para o Percept. Daí o Percept, se tiver duas câmeras, ele pega essas duas câmeras e transforma a visão do controle. Aí o Percept de modo, ele juntaria essa visão das câmeras com o jogo. Isso, tipo isso mesmo. Isso você falou. Tipo, o communication, ele lida diretamente com a câmera em específico, sabe? Se aquela câmera lá for uma câmera de fabricante tal, aí tipo, o que ela retorna é uma matriz de tal jeito, que é uma matriz de caracteres, sei lá, digamos, por algum motivo, porque aquela câmera ela funciona com tal tipo de cor, e é isso que o communication pega. Aí o communication pega isso e transforma numa matriz mais bonitinha, que o resto do código espera trabalhar com ela. Beleza? Aí, isso depois vai para o modeling. O modeling pega essa estrutura de dados de câmera mais bonitinha e transforma isso, juntando com girômetro, juntando com acelerômetro, juntando com um monte de outras coisas, uma informação do tipo, a posição do robô é tal. A posição do robô é tal, a bola está a tantos metros dele, andando com tal velocidade, e a posição dos adversários são essas, tipo, transforma em informações bem alto nível, sabe? Sacou? Tipo, a ideia de fazer essa separação entre Communication e Perception é porque agora aqui em Communication, eu posso trocar com a câmera que eu estou usando no robô, sem trocar tudo que está para cima. Porque tudo que está para cima mexe com a câmera que vem do Perception, que é uma câmera abstrata. Então, se eu trocar o fabricante da câmera e a imagem da câmera vir totalmente diferente, é só aqui no Perception transformar aquela imagem da câmera totalmente diferente numa câmera que o resto do código conheça. Entendeu? Por isso que tem essa separação. No Perception é que está a visão? Então, do jeito que a gente está fazendo, se eu não me engano, a visão está em modeling. A visão do humanoide. Eu não sei onde que está do VSS, mas o que a gente tinha combinado é que a gente ia jogar a visão em modeling. Pode ser estranho, mas foi o jeito que a gente decidiu separar para ficar parecido com a forma como é no 3D. Sacou? Mas tipo, a visão é mais só detectar as coisas. Eu sei que não é muito claro pelo nome do que ela faz, assim. Mas tipo, é o jeito que a gente decidiu para ficar bem comportado, assim, pô. Ô, mano, na situação do Soccer 2D, onde é que fica o communication? Então, é porque o Soccer 2D ele não usa estrutura de código, né? Ah, tá. Ele usa o Agent 2D, que é uma estrutura de código totalmente diferente. Ah. Mas o Communication, no Soccer 2D, seriam as classes que lidam diretamente com o simulador, sabe? O agent. É. Beleza. Aí depois que tem esse modeling, deixa eu agora ir para esse outro lado aqui. O Action, como eu falei, ele faz essa abstração dos atuadores que o robô tem efetivamente, né? Tipo, o humanoide tem uns servos lá, aí você pensa no servo como sendo uma junta genérica, e aí coloca a junta tem que ir para tal ângulo. Aí depois aqui no Communication ele transforma isso no sinal que realmente tem que ser mandado pela serial para finalmente chegar nos servos. Tranquilo? Então o Action gera essa abstração. Só que mesmo o Action ele ainda é muito baixo nível para tomada de decisão. Então tem uma outra camada aqui, chamada de Control, em que essa camada é onde rodam os algoritmos de controle. Esse algoritmo de controle transforma um humanoide lá que é extremamente complexo num carrinho. Então você diz para o robô só vai para frente, e a camada de controle é responsável por pegar esse comando de vai para frente e transformar em posições disjuntas. Ficou claro? Então a Control ela comanda a Action. E a Action gera informações para a Communication que finalmente são mandadas para o robô real. E essa Decision Make é a inteligência artificial.
é o que junta essas informações de alto nível da modeling. Pode falar. Então, o control seria, sei lá, o microcontrolador e action seria o sinal que sai. Não, o control seria o algoritmo da caminhada. Entendeu? O control seria o algoritmo da caminhada, algoritmo para seguir uma trajetória no DSS, seria esse tipo de coisa. A action seria velocidade tal para a roda direita, velocidade tal para a roda esquerda. E a communication finalmente seria, pega a velocidade da roda direita, isso aqui gera um protocolo que eu tenho que mandar pelo XP. Então o protocolo da XP é byte tal, valor tal, byte tal, valor tal. É um negócio muito baixo nível, sabe, communication. É um negócio bem próximo do hardware. Tá claro? E aí o modeling, ele manda as informações alto nível para o decision making, que toma a decisão e comanda alguma coisa aqui para controle. E essa alguma coisa é tipo chutar a bola, correr para frente com tal velocidade, correr para o lado com tal velocidade, e assim vai. Ficou clara a ideia? Em termos de área da Androids, aqui tem muita coisa de processamento de sinais. O processamento de sinais é que pega essas várias informações de girômetro, acelerômetro, visão, junta tudo e transforma em informações de alto nível. Aqui é muita coisa de controle, área de controle, e aqui é muita coisa de área de IA. Só que não é tão bem separado assim, tá? Tipo, tem coisas de IA aqui no meio também, e assim vai. Mas em geral aqui é principalmente IA, aqui principalmente processamento de sinais, aqui principalmente controle. Tranquilo? Beleza. Isso são cada uma dessas camadas aqui. Além disso, tem uma pasta chamada Agent. Nessa pasta Agent é onde estão as mains do robô. Tipo, no 3D lá, eu acho que é Soccer Player, o nome da nossa main. Ela fica aqui nessa pasta Agent. E aí tem outras duas pastas aqui que são meio utilitárias. Essa pasta Representations é onde ficam a estrutura de dados gerais. Como, por exemplo, eu acho que no 3D as juntas do robô ficam aqui. Porque as juntas do robô aparecem em várias dessas camadas. Então, essas são estruturas de dados gerais do código. E as sutil são classes utilitárias, tipo a classe para medir o tempo no código. Ou então a classe para transformar de vetor para string. São classes utilitárias, assim, sabe? Classes com algumas funções matemáticas muito específicas. Entenderam direitinho? Vou passar aqui para o próximo. Outra coisa também é que cada uma dessas camadas, elas definem componentes, que é meio que um agrupamento de várias classes de código. Só que esses componentes, eles também podem ser formados por mais componentes. Como, por exemplo, aquela camada modeling, ela é formada pelo word model e pelo localization. São outros componentes que fazem coisas mais específicas. Assim como o control pode ser formado por walking e kick. Walking seria o algoritmo da caminhada do robô e kick seria o algoritmo de chute. Então isso é recursivo, tá? Cada um desses componentes você pode ir quebrando mais e mais e mais e mais até quanto precisar. Estrutura de testes. Testes no Android, atualmente a gente está dividindo nessas três categorias. A primeira delas são unit tests, que são testes de unidade. Beleza? Aí saiu o escrito errado. Ah, não, tá. O primeiro deles é unit test, elas ficam nessa parte chamada unit. Unit test são aqueles testes específicos que eu falei para vocês, que usa aquele Google Test. Esse unit test ele é focado em testar uma única função de código. Então é testar uma função bem específica. Uma função lá que, sei lá, manda a junta do robô ir para tal ângulo, aí ele testa se ele pediu a junta do robô para ir para tal ângulo e se realmente a junta foi para tal ângulo. Então testa coisas muito granulares, sabe? O segundo ponto é o component test. O component test fica nessa pasta component. E o component test, em geral, é um teste um pouco mais complexo e gera testa várias classes interagindo ao mesmo tempo, tá? Vai testar tipo, um componente desse inteiro, como por exemplo o word model, localization inteiro, coisas desse tipo. Aí esse teste, ele é um pouco mais flexível. Você não precisa usar aquela framework de teste. E aí você pode gerar simplesmente uma main que pega, roda um monte de código lá e escreve tudo isso num arquivo. Tranquilo? Então é um negócio mais flexível. Aí o terceiro tipo de teste é o teste chamado agent. Esse teste agent é um teste que envolve você ligar o robô ou então você se comunicar com o servidor. Se o seu teste precisar ligar o robô, então ele é um agent de teste. Foi assim que a gente mencionou. Tá claro? Sim? Beleza. Agora a estrutura de tools. A tools é bem flexível, assim, a forma como a gente separa.
Dentro dessa pasta tools, que vai estar dentro de core, você vai ter cada um das tools, cada uma das ferramentas, como por exemplo, Keyframe Extractor, Make Readers, Trainer, isso aqui são tools que realmente tem no 3D, tá? Até uma certa tool N. Tipo, você tem várias tools aqui dentro, só que dentro de cada tool é totalmente flexível. Tipo, tem tools que vai ser simplesmente um arquivo .py, tipo, vai ter um arquivo Python lá, que já é a ferramenta inteira, ou então vai ter só um CPP lá dentro, com uma main, assim como vai ter tools como o simulador do VSS, que é extremamente complexo. E essas tools complexas podem ter seus próprios códigos de core, de teste, de tools lá dentro. E aí isso pode ser recursivamente, sabe? Então é bem flexível, porque tem ferramenta que é muito simples, tem ferramenta que é muito complexa. Tá, mais convenções, acho que agora são só mais 2 slides. Namespaces, todo mundo sabe o que é namespace? Alguém sabe? Alguém não sabe o que é namespace? Sabe mais ou menos? Nunca teve que usar aqui. Sempre usa, mas não entendi. Nunca teve logo. Então, a ideia de namespace é você criar um espaço de nomes no seu código. É criar um pedaço lá que vai estar englobado no espaço de nomes para poder evitar você sujar o escopo global com aqueles nomes que você definiu lá dentro. Entendeu? É só tipo lá, você faz uma classe A. Essa classe A, na hora que você escreve ela no código sem estar dentro de nenhum namespace, ela suja o escopo global, entendeu? Tipo, todo mundo que inclui esse arquivo vai ter essa classe A. Só que imagina que algum outro arquivo, por algum outro motivo, alguém também colocou uma classe A. Aí isso aqui não vai compilar, né? Se você incluir 2 arquivos diferentes que têm a mesma classe A, isso aqui vai dar problema. Então, para poder evitar dar problema, a gente coloca dentro do namespace. Por exemplo, na Android a gente divide os namespaces seguindo a mesma estrutura de pastas. Então, teria o namespace do pessoal do controle, e o namespace do pessoal de inteligência artificial. Isso aí. Pode falar. Para eu, tipo, adicionar algum código, alguma classe no namespace, eu teria, tipo, uma pasta com todas as classes que tem naquela namespace lá e, tipo, adicionar ele lá, ou poderia ir lá no .h e chamar namespace e colocar a classe lá, só essa parte. Eu não entendi. Tipo, 2 classes que pertencem ao mesmo namespace. Para implementar elas em código, não necessariamente elas têm que estar lá no mesmo arquivo, na código. Não, não precisa estar no mesmo arquivo. Pode estar em arquivos separados. Pode estar em arquivos separados. Tipo, esses 2 arquivos aqui, em geral, eles vão ser arquivos totalmente diferentes. Tá? O Artificial Intelligence e o controle. Não, Você... elas estão no mesmo namespace. elas são no mesmo namespace? Então, pode ter um A.H.cpp, que seria relacionado à classe A, e pode ter um B.H e um B.cpp. Só que essas 2 classes A e B, elas são dentro de controle. Aí é só lá no B.cpp eu fizer classe B, e antes do class B eu coloco namespace controle. Entendeu? Tipo, elas podem ser declaradas com .h diferente. Namespace. É só nos 2 .hs eu escrever o mesmo nome de namespace. Aí ele vai entender que se refere ao mesmo namespace. Beleza. Oi? Isso, exatamente. Entendeu? Tipo, a ideia é essa. A ideia é para evitar, na hora que eu incluir esses 2 arquivos, dar conflito de nome. Então, tipo, no Android a gente usa namespace para tudo. Isso já salvou a gente uma vez, tá? Não sei se o pessoal do Humanoid, tem alguém do Humanoid aqui, ou só você? Acho que só, né? Então, no Humanoid a gente tem... Aí o Jobson, né? No Humanoid a gente usa um código de visão lá do Austin Villa, né? Que é o mesmo time lá do 3D, eles também são fodas na SPL. A gente chupiou a visão deles, né? Então tem que fazer nossa própria visão. E aí quando a gente chupiou a visão deles, eles tinham um Vector 3 lá dentro. E a gente também tem um Vector 3, né? Tipo, o 3D você já deve ter visto, tem um Vector 3. E aí o que salvou a gente? É só porque o nosso Vector 3 estava dentro do namespace e o deles não tinha namespace. Aí por isso não deu conflito de novo. Não, você tinha namespace, não ia ferrar o global de qualquer jeito?
Então, ferrou o escopo global, mas pelo menos não conflitou com o nosso. Entendeu? Aí, tipo, o nosso Vector 3 a gente usava lá o... Acho que atualmente está em Android Lib e Mef, né? Tem Android Lib, Mef. Aí com isso a gente usava o nosso Vector 3 e o deles era só Vector 3 direto. Aí por isso a gente conseguiu compilar o código nosso junto com o deles. Se a gente não usasse namespace, ia dar conflito de novo. Então, tipo, é bizarro ficar usando namespace de modo geral. Porque, tipo, vai ter várias pessoas trabalhando no código em arquivos diferentes, e aí pode acontecer que essas duas pessoas pensam exatamente no mesmo nome de classe, e aí depois vai ferrar tudo. Se você estiver usando namespace, isso não acontece. A convenção que a gente usa também é que os namespaces têm que seguir a mesma estrutura de pastas. Então, como a estrutura de pastas vai seguindo a estrutura abstrata que a gente faz no código, então, na hora que eu tiver lá a pasta modeling, e lá dentro de modeling eu tiver a pasta word model, que representa o word model, os namespaces têm que seguir a mesma convenção. Quando eu estiver lá no arquivo do word model, ele vai ter que estar no namespace modeling, depois namespace word model, beleza? E assim sucessivamente. Então, a mesma coisa se eu estiver lá estiver fazendo um component test do word model, eu tenho que colocar namespace testes, depois namespace component, depois namespace model, depois namespace word model. Eu sei que isso é chato de escrever, mas ajuda a deixar o código mais organizado. Os includes, eles têm que seguir também o mesmo esquema dos namespaces. Quando você for dar include no arquivo, você tem que seguir toda a estrutura de pastas. Então você tem que dar include, modeling, word model, depois finalmente word model.h. Quando precisar usar números em ponto flutuante, usa sempre double ao invés de float. A não ser se você tiver um bom motivo para usar float. Hoje em dia, para os computadores atuais, não faz muita diferença se você usa float ou double. E double tem mais precisão. Então a gente utiliza alguns algoritmos numéricos em que usar double realmente faz diferença. Por padrão, as unidades, todas as variáveis devem estar em SI. Tipo, evitem usar graus e outras coisas desse tipo no código. Para algum código de visualização até pode colocar, mas no código que realmente roda no robô, evitem usar coisas que não estão no SI. Porque isso ajuda a não confundir as pessoas. Prefiro fazer as coisas na forma de C++ ao invés de usar a forma de C. Então, tipo, tente usar stdcout ao invés de printf, use sempre new ao invés de malloc. Tipo, no código da Android não use malloc, por favor. E assim sucessivamente. Sobre esse negócio de namespace, eu não vejo muita gente utilizando o use namespaces no código. Isso é uma prática. É uma prática. Tipo, a gente sempre tenta usar em escopo mais local, não sei se você já percebeu isso. A gente até utiliza bastante, e a gente sempre tenta utilizar no escopo mais local possível. Tipo, vai usar o Vector 3 numa função, dá using só para aquela função. Se precisar para a classe inteira, dá using só dentro do escopo da classe. Se precisar dentro de um certo componente, dá using só no escopo daquele componente. Tipo, só depois de dar todos os namespaces, dá using lá dentro. Entendeu? Sempre tenta usar o mais local possível para evitar poluir o mínimo possível. Outra convenção, usem esse IFNDEF, define and if, já viram isso? Sabe o que é? Sabe o que é isso aqui? Não? Todo arquivo .h da Androids tem isso lá no começo, chama-se, acho que é cláusula de guarda, não lembro, acho que é isso que chama essa coisa. É tipo assim, deixa eu pensar num exemplo. Tá, pensa. Imagina que você quer incluir o H.H, o A.H, desculpa, só que o A.H é incluído pelo B.H. E você tem um outro C.H, e por algum motivo aqui no C.H você precisou de uma coisa que está no B.H e precisou de uma outra coisa que está no A.H. Aí você foi e deu include nos dois. Você deu include tanto no A.H quanto no B.H. Qual o problema que isso vai gerar? É que quando você dá include, ele pega o código e copia diretamente para o seu arquivo. Então lá no C.H, na hora que eu der include, ele vai pegar o código inteiro do B.H e copiar para o C.H. Assim como ele vai pegar o código inteiro do A.H e copiar para o C.H. Isso, ele vai incluir duas vezes.
Então ele vai incluir alguma classe aqui, digamos que aqui tem um class A. Ele vai incluir o class A 2 vezes. Porque ele vai incluir através do B.H e vai incluir através do A.H. E aí o que vai acontecer? Vai dar conflito, não vai compilar. Né? Tipo, o compilador vai reclamar que você está declarando o class.A 2 vezes. Tipo, quando você dá include lá no C++, quando você pega e faz include A.H, ele efetivamente pega o código aqui do A.H, copia e cola aqui. Tipo, é tão tosco quanto isso mesmo. E aí, por você estar fazendo isso, é como se você pegasse, copiasse o código, aí o código do C.H vai aparecer o class A, aí vai ter um monte de coisa, depois vai aparecer de novo, class A, vários pontinhos. E aí o compilador vai achar esse class A, depois vai achar o class A de novo e vai dizer, pô, você criou duas classes com o mesmo nome. Tipo, não tem como eu compilar isso, tá dando conflito de nome. Para evitar isso, é que você usa esse tal desse if and def define and if. Esse negócio funciona do seguinte modo. Tipo, lá no começo do A.H, posso escrever aqui em cima das letrinhas mesmo? Consegue entender? Mano, o que acontece se acontecer, tipo, de você fazer um loop infinito de includes? De includes? Aí vai dar uma merda muito grande. Mas ele dá bug ou ele, tipo... Não sei, se eu já tentei, eu não lembro. Não deve compilar não, essa o A.H inclui o A.H. uma hora, 2 horas lá tentando compilar. Lá no começo do código você faz if and def, aí você coloca tipo azão.h, azão underline h, desculpa. Tipo, eu não lembro qual convenção que Cilion usa, mas tipo, é só olhar lá no código do 3D ou de qualquer linguagem e ver qual convenção que Cilion usa. Eu acho que ele pega o nome do projeto, underline, o nome do arquivo, underline h. Mas aqui eu estou carteando que é simplesmente azão underline h. Então lá no A.H você vai fazer esse if and def, aí logo depois você vai fazer define a underline h, e aí você vai escrever todo o seu código aqui do A.H e finalmente lá no final você vai botar end if. Isso aqui são todas as diretivas de pré-processamento, então tudo isso aqui é executado pelo pré-processador. Antes de ele fazer a compilação do seu código de C++, ele roda esse pré-processamento e aí executa cada uma dessas diretivas de pré-processamento e modifica o seu código antes de compilar. Tranquilo? Então, esse if and def, o que ele faz é testar se esse A underline H ainda não foi definido. Se esse A underline H já tiver sido definido, ele simplesmente caga esse código aqui inteiro. É como se fosse um if, sabe? Só que é um if negado. Então, se o A underline H não foi definido, ele pega e coloca esse bloco de código inteiro. Só que na hora que ele bota esse bloco de código inteiro, ele coloca o define aqui no meio. Aí na hora que ele coloca o define, ele define o underline H. Entenderam? Aí na hora que você incluir de novo o underline H, quando, por exemplo, você incluir o B.H, ele vai testar isso aqui de novo. Só que dessa vez ele vai fazer if and def underline H, só que o underline H já vai estar definido. Aí ele vai pegar e vai cagar para esse código aqui inteiro. Agora o include fica entre o if and def e o... Isso, tipo, é como se aqui fosse um if, aí esse if está se referindo a todas essas linhas de código, e finalmente aqui ele termina o if com end if. Então, quando a gente abre essa diretiva, ele muda todo o código, né? Fica uma coisa diferente. Tá? Isso. É tipo assim, o que ele vai fazer? Ele vai incluir o A.H, aí na hora que eu der o include A.H, ele vai pegar, vai ler esse código, aí ele vai testar o if and def. Aí não está definido. Como não está definido, ele vai pegar e vai colocar esse código inteiro. E esse código inteiro vai definir o underline H. Aí depois ele vai, segue a vida, até que finalmente eu dou include B.H. Na hora que eu dou include B.H, ele dá um include no A.H de novo. Na hora que ele dá um include de novo, ele vem aqui, aí testa de novo. If and def underline H, só que dessa vez o underline H já vai estar definido. Como ele já vai estar definido, ele vai pular esse código inteiro e vai direto lá para o end if. E aí ele não inclui duas vezes. Se eu der de novo include A.H, ele vai testar de novo, vai cagar de novo e assim sucessivamente. Então, na segunda em diante, inclusão, ele não vai incluir novamente e não vai dar mais problema. Entendeu?
todo .h dentro Android tem que ter esse if and def, tá? Por conta desse motivo.